Olá, muito boa noite, eu sou o Denis Vassalo e começa aqui mais um programa A Cidade. Na noite de hoje, recebendo o escritor, empresário, professor e teólogo Ricardo Lengruber. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Denis. Muito obrigado pelo convite, pela honra de participar do seu programa hoje pela primeira vez. Parabéns a você, a sua equipe, a TVC, e que a gente tenha um papo proveitoso hoje aí a respeito do nosso país, a respeito da nossa cidade também. Não tenho dúvidas sobre isso. Nós vamos falar hoje de... O Ricardo é escritor também, além de professor, empresário e teólogo, e ele escreveu um livro, agora mais um livro, que está à venda já, um livro eletrônico, que está à venda na www.amazon.com.br, que fala sobre ética, direitos humanos e educação. Assunto que hoje está mais em voga, em pauta do que nunca. Porque, na verdade, a gente vive uma crise de educação, direitos humanos. É uma confusão danada. E o que é ética? Então, mas eu vou começar esse programa perguntando a você sobre o cenário atual. Essa semana, em Brasília, vai se definir muita coisa, porque aposta-se que Temer tenha conseguido no Congresso apoio o bastante para que não tenha o afastamento dele, né? Mudou-se o rito totalmente da questão da votação, de ter 25 minutos para a defesa de Temer, mais 25 para o relator, e a defesa não vai ter tanto tempo assim, a oposição, no caso, não vai ter tanto tempo assim. O rito totalmente diferente do afastamento de Dilma Rousseff. Estou perguntando isso para o professor Ricardo, porque o professor Ricardo também dá para se dizer que é um analista político constante aqui em Nova Friburgo. Mas esse cenário nacional está de preocupar, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, Denis. Nós temos, infelizmente, no país, um cenário muito preocupante e, infelizmente, apesar de todo o otimismo que eu procuro carregar comigo, de toda esperança, é um cenário que tende a piorar, pelo menos no curto e no médio prazo. Nós tivemos, durante os 8 anos do governo Lula, um país com uma economia relativamente equilibrada, com um crescimento econômico razoável. É bem verdade que nós tínhamos um cenário internacional também muito favorável. Com a chegada da Dilma Rousseff à frente da presidência da República, nós percebemos que houve um enfraquecimento do governo federal. Alguns dizem que isso aconteceu em função da dificuldade da Dilma Rousseff dialogar e fazer as articulações, especialmente com o Congresso Nacional. Outros, um pouco mais otimistas com relação à pessoa dela, dizem que não, que ela é uma pessoa de uma seriedade tal que combateu a corrupção de forma tão ativa que acabou sendo... persona não grata. Exatamente. Caçada em nome da corrupção por aqueles que depois se mostraram absolutamente corrompidos no processo. As eleições em 2014, Denis, para mim, elas foram um divisor de águas muito importante na história recente do país. Porque quando a chapa do PSDB, ela perde a eleição e ela já, no dia seguinte, recorre à justiça eleitoral, recontagem de votos, aquela história toda que a gente se lembra, e a partir dali começou uma verdadeira perseguição política ao governo que estava recentemente eleito e mais à frente um pouco empossado. Isso culminou no ano passado com o processo de impeachment da presidente. Aécio Neves, Dilma Rousseff. Exatamente. No ano passado, quando Michel Temer, vice-presidente, assume o governo, o que nós presenciamos, na verdade, foi um combinado de fatores, né? Primeiro, uma crise econômica sem precedentes, que não é verdade que seja uma crise que esteja na conta de Michel Temer. Ela tem antecedentes, inclusive com responsabilidade dos governos do PT. Mas porque é verdade... O fato, desculpa interromper, o fato de nós termos passado a crise da Bolsa dos Estados Unidos em 2008, isso impactou na cobertura de algumas coisas que deveriam ter sido corrigidas no governo do PT, como o aumento da gasolina gradual, esse tipo de coisa. Elétrica. Né? Rede elétrica, exatamente. O que foi muito promessa de campanha de Dilma Rousseff, e na época Aécio Neves chegou a falar isso em um debate na Rede Globo de televisão, se não me engano. Exatamente. Que aquilo seria uma mentira, que seria inevitável, porque o PT estava maquiando um sistema econômico que iria dar problema na frente. Desculpe interromper esse raciocínio. Não, a sua interrupção é perfeita e ela mostra que, na verdade,
Os organismos políticos no Brasil, eles estão muito dissociados, muito sem sintonia com os mecanismos econômicos da sociedade. A economia é de natureza global hoje, na economia de importações, exportações, a questão da industrialização. O Brasil ainda é um país que produz muitas commodities, ou seja, especialmente na área da agricultura e commodities para exportação. Isso significa dizer que o país precisa, os governos precisam estar atentos à economia global. Isso não significa, Denis, que o governo precisa ser subserviente ao mercado internacional. Ao contrário, ele pode se colocar e ele pode impor, por exemplo, determinadas regras, como acontece com outros países, inclusive países com economia menor e menos diversificada do que a economia brasileira. Mas o que nós percebemos foi uma queda de braço de natureza política interna no país que acabou prejudicando ainda mais o que não estava bom. A política, ela, ao invés de gerir a economia para fazer com que houvesse mais empregos, mais trabalho e mais renda para a população e, consequentemente, mais qualidade de vida, a política, na verdade, se digladiou um contra o outro, especialmente PSDB de um lado e PT do outro, essa polarização que a gente viu no que está dando, que é simplesmente a tragédia nacional nesse momento do ponto de vista político, e não conseguiu fazer o país sair do fundo do poço. Eu tenho um amigo que usou uma expressão hoje que eu tenho gostado muito. A gente não encontra o fundo do poço, parece que a gente está em queda livre, né? É uma verdade. Quem está batendo muito nessa tecla inclusive foi processado pelo Michel Temer e foi processado também pelo Eduardo Cunha. Ciro Gomes, que você exatamente. O Ciro Gomes, que para mim, inclusive, pode aparecer como candidato à presidência da República aí, que dentro desse quadro que temos hoje, eu acho até um bom candidato, né? Ele vem com uma diretriz relatando que ele já havia feito essas acusações que estão hoje vindo à tona. Ele tinha feito isso diretamente lá no Congresso Nacional. E ele perdeu, inclusive, uma ação de 30 mil reais para Foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização por dano moral. Mas agora ele ainda disse que vai comprovar o que ele disse lá atrás é verdade, mesmo perdendo os 30 mil reais. Porque, na verdade, o que ocorre com o processo de impeachment, né, baseado numa declaração de pedalada fiscal, né, porque é verdade que o governo Dilma Rousseff não vinha bem. Mas para isso servem eleições. Eleições servem exatamente a cada 4 anos para a gente substituir o mandatário do Poder Executivo que, porventura, a gente considere que não esteja fazendo um trabalho à altura. Para isso servem as eleições. Dilma foi afastada. E quem assume em lugar dela, por conta de uma coalizão que o próprio partido da Dilma Rousseff, o PT, fez, foi Michel Temer. Aliás, o PMDB é uma sigla que a gente precisa estudar nesse país com mais atenção. Porque não houve, depois da abertura democrática em 1985, nenhum governo nesse país que o PMDB não tenha participado, seja como cabeça, seja como vice-cabeça, não é? Não é? E aí a gente pega o Congresso Nacional, ministros, chefes de bancada, líderes de partido, etc., todos ligados ao PMDB. E agora o que está claro com as delações, por exemplo, da JBS, do Joesley Batista e tudo mais, é que esse grupo é um grupo completamente mergulhado em corrupção, ou pelo menos é sobre isso que eles estão sendo acusados. E aí aparece a figura do Ciro Gomes fazendo uma série de denúncias, lançando claramente uma pré-candidatura ao governo federal em 2018, não é? Mas fazendo críticas muito contundentes a esse grupo. Eu não tenho dúvidas que ele deseja ser candidato e que muito provavelmente ele será candidato, salvo alguma mudança aí muito, muito radical. A dificuldade que a gente tem, Denis, não sei se você concorda comigo, é que política se faz com grupos, se faz com projetos que envolvam diferentes pontos de vista e grupos da sociedade. Né? Eu acho que o PT conseguiu fazer isso ao longo do tempo, o PSDB conseguiu fazer isso ao longo do tempo, e o PMDB conseguiu sempre participar tanto de um lado quanto do outro. Imagine você, Dilma Rousseff foi eleita tendo Michel Temer como vice e Aécio como adversário.
Hoje nós temos Michel Temer como presidente, por causa do impeachment da Dilma Rousseff, e Aécio Neves aliado do governo de Michel Temer. Ou seja, isso me parece só acontece nesse tipo de democracia de Araque que a gente vive. E aí o Ciro Gomes me parece ser uma pessoa com uma oratória muito boa, com bastante conteúdo, com experiência tanto no legislativo quanto no executivo, mas me parece que ele carece de grupo de sustentação e de apoio. Mas ainda tem muita coisa para acontecer dentro desse desfecho de apoio ao Temer. Muita coisa ainda pode mudar dentro desse cenário, dentro do Congresso Nacional. A oposição também está ganhando força. Mas o que me impressiona é o descaramento da negociação. O descaramento da negociação de apoio, ela chega a ser absurda. Porque se você não pode negociar nada... Como é que eu vou te dizer? Com um ente público, por exemplo, com um gestor público, que é considerado uma espécie de corrupção passiva e ativa, correto? Sendo que um legislador negocia com outro legislador um apoio descarado na frente das câmeras da Rede Globo, que a gente assiste no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. Eu estou dando a Globo como referência, mas em todos os outros telejornais também. Eles negociam na cara dura, né? Colocando num termo aqui mais usual, na cara dura, eles negociam, o presidente indica o nome do relator a uma comissão parlamentar ou uma comissão de relatoria que vai ver se abre ou não uma investigação contra ele. A posição do Sveiter me pareceu até muito coerente, não sei se é aquela de verdade, mas me pareceu... Pelo menos ele fez transparecer isso. Exatamente, pelo menos ele fez transparecer isso. Esse tipo de negociação, eu estou tocando nesse assunto com você, porque onde fica a ética nisso? A gente está vivendo, Denis, um momento no país em que não há mais nenhum tipo de pudor, não há nenhum tipo mais de vergonha em se esconder determinadas negociatas que estão acontecendo à luz do dia. Nós temos pela primeira vez um presidente da República denunciado criminalmente pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Nós temos esse presidente negociando com o Congresso emendas parlamentares que já somam bilhões de reais. Dentro de uma crise econômica. Dinheiro esse que está sendo contingenciado de pastas importantes da administração pública. Nós temos áreas na educação, ciência e tecnologia, cultura, determinados setores da área de educação sendo contingenciados, ou seja, está passando a faca no orçamento dessas pastas exatamente para garantir aos parlamentares determinadas emendas para que eles possam votar favoráveis a Michel Temer nesse momento. Isso é vergonhoso, isso é um absurdo, isso é imoral, isso é antiético e a gente precisa lutar contra isso. Não bastasse toda essa situação, nós temos também uma crise ou pelo menos uma dificuldade na forma de nós nos comunicarmos. Você citou os veículos de comunicação, nós estamos aqui numa empresa de comunicação que presta um serviço de comunicação à população e a grande verdade, Denis, é que infelizmente entre a verdade dos fatos e as coisas como elas chegam para as pessoas, para o brasileiro comum que está dentro de casa, o trabalhador que não tem acesso à informação privilegiada, existem muitos filtros. E a coisa chega de forma muito compartimentada. Nós não sabemos da história como um todo para tirarmos nós as nossas próprias conclusões, né? Nós sabemos da história a partir de uma determinada perspectiva que foi previamente filtrada. Então, assim, em resumo, eu diria, a gente tem um problema de natureza política, um problema de natureza econômica, um problema de natureza de comunicação. Isso tudo transborda na vida das pessoas por uma descrença. A população brasileira não acredita mais em política, acha que política é coisa de bandido, criminaliza a política. Por trás de tudo isso existe um interesse. Quanto menos gente se interessar por política, não é? Melhor mais espaço salva para quem faz política desse jeito horroroso que a gente está vendo sendo feito. Eu ouço isso desde a época de José Sarney. Eu vou chamar um intervalo, agora eu volto já já.